A gente fala agora a respeito do deputado do PSOL, Glauber Braga, que foi retirado à força da cadeira da presidência da Câmara. Está aí as imagens que foram feitas, retirado à força, inclusive, pela Polícia Legislativa. Essas imagens, pessoal, só para a gente explicar, mostram o parlamentar que ocupava como forma de protesto contra a decisão do presidente da Casa, Hugo Mota, de pautar o processo de sua própria cassação. Essas imagens foram registradas por parlamentares que lá estavam. Daí a pergunta, mas Renan, por que os jornalistas não conseguiram registrar? Porque eles foram retirados dessa sala. Teve depois vídeos que mostram toda a situação da Polícia Legislativa ali, de certa forma, muito mais agressivos contra os jornalistas. Tem relatos que a gente vai discutir daqui a pouquinho também de agressão aos profissionais da imprensa. Ou seja, uma situação bastante delicada, um tumulto generalizado. Justamente a respeito disso que a gente chama mais uma vez a Isabel Mega para comentar a respeito dessa história toda, dessa confusão, o motivo e também, claro, mais uma vez a gente traz aqui aquele abraço solidário aos profissionais de imprensa, assim como nós, estamos ali justamente para trazer os fatos da maneira que eles são. Essa é a nossa obrigação, Então não cabe a ninguém encostar primeiro a mão em um profissional que está ali simplesmente para mostrar e trabalhar. Ele está ali cumprindo com a sua obrigação, Isabel, os deputados estão vendo essa ocupação como fim de mandato do parlamentar? É isso que a gente pode analisar? O que a gente pode trazer para o pessoal que está em casa com a gente aqui no Novo Dia? Bom, vamos para o fato e aí a gente, claro, vai falar sobre essa confusão toda, porque, sim, precisamos dedicar um espaço de tempo aqui no jornal para falar sobre isso, Renan? O deputado Glauber, ele já tinha uma perspectiva bastante pessimista sobre esse processo de cassação dele pelo mandato da Câmara dos Deputados, pelo plenário da Câmara dos Deputados, desculpe. Também pegou de surpresa, esse anúncio do presidente Hugo Mota de já despachar essas situações que estavam pendentes de Glauber, de Zambelli, de Ramagem, de Eduardo Bolsonaro. Então, não se contava com esse gesto de Hugo Mota ontem. O deputado resolveu fazer esse protesto ocupando a cadeira do presidente da casa. Outros parlamentares não acompanharam. Foi uma ação isolada do Glauber. Diante dessa situação e do agravamento que houve depois, com a retirada à força de um parlamentar, com o impedimento que houve de outros parlamentares de se aproximarem, porque você tinha seguranças colocados numa escadinha muito pequenininha que dá acesso a essa parte da tribuna do plenário, essa parte mais alta, de onde ficam os membros da mesa diretora, exatamente de onde a gente está vendo essa confusão, e a confusão generalizada instalada. Isso tudo, qual é o efeito esperado a partir de um cenário que já era muito pessimista em relação ao futuro político do Glauber Braga? A perspectiva toda é de que a gente tenha uma espécie de pá de cal. Foi assim que alguns deputados me relataram ontem. O próprio pessoal está bastante pessimista com a situação dele, não enxerga muito horizonte para conseguir salvar o mandato de Glauber e o mesmo a gente verifica de parlamentares que estão ali mais no campo do centro e, inclusive, endossaram bastante a ação do presidente da Câmara em relação à retirada do parlamentar, A gente percebe uma certa linha de defesa, até porque Hugo Mota evocou uma espécie de protocolo de segurança, mas que no final das contas, esse protocolo não ajudou a evitar qualquer tipo de agressão, por exemplo, contra os jornalistas, Renan. Para você fazer o acompanhamento de sessões do plenário da Câmara dos Deputados, você precisa estar credenciado. São profissionais que estão todos os dias ali cumprindo o protocolo, digamos assim, de cobertura do Legislativo. Estão todos os dias, são conhecidos dos parlamentares, dos seguranças e por aí vai. Esses episódios, eles não costumam escalar ao ponto que a gente viu, mas sim, a gente tem vários fatos ao longo da gestão Hugo Mota e de outras gestões de outros presidentes da Câmara dos Deputados de truculência da Polícia Legislativa. Não é um fato isolado. Qualquer
jornalista que já cobriu Câmara dos Deputados, já passou por algum episódio de ser desrespeitado por policiais legislativos. E aqui a gente não está generalizando também, mas é importante a gente pensar que há um histórico de truculência que foi reforçado ontem, e aí é isso que precisa ser apurado a partir de tudo que aconteceu. Quem deu a ordem? Por que a ordem foi dada? Por que se evoca um protocolo de segurança, sendo que no final das contas o que isso mais trouxe foi insegurança, porque saíram colegas agredidos e as imagens estão aí para comprovar. Não são possíveis casos, não. A gente tem imagens do desrespeito que houve, do tumulto, da confusão que houve, do cerceamento ao trabalho da imprensa. Isso tudo começou com a retirada do sinal da TV Câmara, que impede que qualquer pessoa que esteja ali no YouTube acompanhe essa sessão. Isso tudo culminou depois na saída de quem estava dentro do plenário, no impedimento depois de alguns colegas que tentaram voltar ao plenário e não conseguiram, foram barrados. Então ficou todo mundo muito no escuro, até para saber o que estava acontecendo lá dentro. O que aconteceu? Os próprios parlamentares, eles, os únicos que não estavam impedidos de estar lá dentro, exceto por esse momento em que eles não conseguiam subir na tribuna, os próprios parlamentares começaram a entrar e sair do plenário para relatar o que estava acontecendo, a divulgar vídeos, a fazer lives. E aí, em uma dessas lives, a gente teve acesso, e esses vídeos a gente teve acesso a essas imagens que mostram como foi esse processo de retirada do deputado Glauber. O que a gente vê do PSOL é uma alegação de que são 2 pesos e 2 medidas. O que aliados de Glauber falam é que na ação de ocupação do plenário da Câmara dos Deputados pela oposição, você teve uma atitude muito diferente. Eles ficaram 48 horas por lá. Glauber ficou por ser algumas horas ali no período da tarde. A gente já notou que ele estava presidindo a sessão, quem estava cobrindo pela CNN já tinha feito esse alerta, e aí depois ele próprio fez um pronunciamento dizendo que não ia sair no auge da sua indignação com a sua situação política, e assim o fez até escalar para essa situação de retirada forçada. Então há uma alegação de que não se deu o mesmo tratamento lá atrás para os parlamentares da oposição, quando eles, em número muito maior, resolveram ocupar também o plenário da Câmara dos Deputados. Um outro ponto que também chama a atenção em relação a essa situação toda, que é muito ruim, é muito triste, né? A gente fica pensando sobre como que isso vai ser lido lá fora, quando tem cenas similares em outros parlamentos e a gente passa aqui no Brasil, a gente fica muito abismado com o que está acontecendo. Imagino que dessa vez não seja diferente com quem for ter essa percepção. Um outro ponto que chama a atenção e que é muito alegado pelo PSOL também, para falar da situação de Glauber, é que não tem como você traçar uma linha de comparação entre o processo dele e o processo vivido por esses outros parlamentares. Esses outros parlamentares têm condenações já em trânsito e julgado, inclusive. Então, de novo, se evoca a bandeira dos 2 pesos, 2 medidas para falar da situação do parlamentar. E aí a palavra final vai ser do plenário, mas com esse desfecho muito pessimista esperado para a situação do parlamentar hoje. Isso deve ser definido ainda hoje, segundo informações que o próprio presidente Hugo Mota trouxe de anúncios ainda ontem. Ele fez um combo de anúncios abraçando todos esses parlamentares. E o que todo mundo espera, né, Renan, é que a gente tenha a apuração dos fatos e a punição de quem agiu fora do respeito aos colegas de imprensa, que seja apurado também o que aconteceu com os parlamentares, mas que se crie um protocolo e que esse protocolo seja adotado para todos, para não ficar com essa diferenciação do que acontece com um grupo e do que acontece com outro grupo. E que no meio disso tudo a gente possa ter um espaço legítimo de ocupação da imprensa, nem que seja das galerias, para ver de cima o que estava acontecendo e poder relatar isso para a população. Afinal de contas, a gente está lá para isso. Isabel, só uma dúvida. Dada a sua experiência, conhecimento aí em Brasília, um fato como esse de a TV Câmara escolher qual informação iria passar, ou seja, tirar o sinal de tudo que estava acontecendo, e os jornalistas serem retirados
da sala, do plenário ali, enfim, até mesmo das galerias onde eles se encontravam. Isso já tinha acontecido? Você se recorda de um fato semelhante a esse? O sinal da TV Câmara, não, viu, Renan? Eles tentaram fazer isso ali quando houve a ocupação pela oposição meses atrás, né? Também no ato de repúdio, a gente estava no fervor das temperaturas sobre as questões políticas envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí você teve também um cerceamento do trabalho da imprensa de acompanhar. Mas nessa proporção que houve, com o sinal sendo cortado imediatamente antes que qualquer coisa acontecesse, não foi cortado no calor dos acontecimentos, foi cortado logo depois que Glauber anunciou que ficaria por lá. Então a gente não teve como acompanhar pelos canais oficiais que todo mundo acompanha, para quem não está ali presencialmente, qual seria o desfecho, se não fossem os próprios parlamentares depois filmando e disseminando essas imagens todas. Então, desse aspecto específico, foi algo completamente novo na Câmara dos Deputados e que é muito ruim de se acontecer, Renan, porque passa realmente uma imagem de que não teve transparência na hora de você lidar com essa questão, de dar acesso aos jornalistas, de manter o sinal da TV Câmara para que todos vissem o que estava acontecendo, ou de pelo menos garantir que os jornalistas pudessem ocupar a parte de cima do plenário da casa. Então, desse ponto de vista, foi algo muito novo, ainda que se estabeleça alguns paralelos com a situação de ocupação da oposição, em que os colegas também tiveram seu cerceamento, não conseguiram ficar ali no plenário o tempo todo, mas lá a coisa foi se desenrolando e você foi tendo uma gradação. Agora foi tudo de uma vez só, o corte do sinal da TV Câmara e depois, logo imediatamente, a retirada dos colegas antes que se escalasse da forma como se escalou. O empurra, Renan, ele não é novidade. A truculência, ela também não é necessariamente uma novidade. Mas o combo dos fatos, sim. E isso fica uma marca muito ruim para a gestão do presidente Hugo Motta, porque o combo de tudo é algo muito ruim a ser oferecido quando você tem que ter o trabalho da imprensa sendo garantido por lá, está todo mundo credenciado, está todo mundo tentando acompanhar e narrar o que está acontecendo junto aos seus veículos. Então, o ineditismo vem do combo dessas atitudes somadas e no momento em que elas foram tomadas.